Vamos de notícia? Um parecer médico divulgado nesta quinta-feira sobre o que teria motivado a internação da cantora Paulinha Abelha, que morreu no dia 23 de fevereiro, afirma que as lesões renais apresentadas pela paciente não possuem relação com o uso de medicamentos antes ou durante o período em que ela estava internada. Assunto para o repórter Lucas Moura, que eu chamo aqui agora na cena. Lucas, você que esteve aqui no Cidade Alerta durante todo esse processo, desde o dia da internação até o velório, enfim, da Paulinha, agora já está debruçado nesse novo laudo. E Lucas, aqui nos bastidores a gente não fala de outra coisa, é querendo realmente entender como é que nesse primeiro momento a gente traz a informação divulgada por toda a mídia, não foi só o Cidade Alerta, tá? Foi a mídia do Brasil, de que teria uma relação com o uso de medicamentos para dormir, medicamento para emagrecer, e agora esse novo laudo que descarta essa possibilidade. O que se explica? Boa noite. Mariana, boa noite a você, boa noite também a todos que nos acompanham. O primeiro ponto que é importante frisar e trazer aqui é que este laudo que foi apresentado, é um laudo feito pelo médico Nelson Bruno Freitas por encomenda da banda Calcinha Preta. Então, que fique claro, a banda Calcinha Preta contratou o médico Nelson Bruno Freitas para que avaliasse o caso e emitisse o laudo. Esse laudo, ele tem validade porque é feito por um médico e foi encomendado por uma parte extremamente interessada em esclarecer a verdade, que é a banda Calcinha Preta. Mas é apenas, e eu abro aspas quando eu digo apenas, porque, claro, isso tem importância, tem um peso muito grande, mas é apenas a opinião de um médico que avaliou o caso e que tem capacidade técnica para emitir a sua opinião. Então, nós temos aqui a informação de um laudo trazido com base na opinião médica de um médico experiente e com gabarito para opinar em casos dessa natureza. O médico, como eu disse, é o Nelson Bruno Freitas. Repito a informação de que ele foi contratado pela banda Calcinha Preta para emitir esse laudo. E aí, portanto, o que é que esse laudo diz? Qual o conteúdo desse laudo? Primeiro, o médico diz, em seu laudo, que não há qualquer tipo de relação, segundo ele, das lesões dos rins da cantora, que a cantora teve nos rins, com o uso de qualquer tipo de medicamento. Esse é o primeiro ponto. No segundo ponto, o médico diz que, da mesma forma que ele avalia que não houve relação das lesões nos rins com o uso de medicamentos, para ele as lesões no fígado, as lesões hepáticas, também não tiveram relação absolutamente nenhuma com o uso de medicamentos. Segundo ele, nem os medicamentos prescritos pela nutróloga que acompanhava a cantora, nem mesmo os medicamentos que porventura podem ter sido prescritos no momento em que a cantora estava internada, e aí eu incluo, neste caso, e ele incluiu também, os dois hospitais em que ela esteve internada. O médico segue dizendo que também não encontrou, dentro das avaliações que fez, indícios para que houvesse intoxicação alimentar. Além disso, falou também que, de acordo com a avaliação dele, todos os procedimentos adotados nas duas clínicas e nos dois hospitais em que a Paulinha Abelha esteve, todos os procedimentos, segundo ele, foram adequados e que não houve erro nem negligência médica, isso de nenhuma espécie, de acordo com ele. Ele diz também que exames realizados no líquor, o líquor, é o líquido presente no cérebro e também na medula espinhal. Esse exame, ele teria apontado para uma infecção no sistema nervoso central, o que o leva e o levou e o está levando a considerar que a sua principal hipótese de diagnóstico é de que ela estava com meningite. Vou repetir essa informação porque talvez seja a mais importante. De acordo com o médico contratado pela banda Calcinha Preta para emitir esse laudo, para fazer a avaliação e, por conseguinte, emitir esse laudo, de acordo com ele, ela apresentava um quadro de infecção no sistema nervoso central. E, de acordo com ele, esse quadro dá a entender que ela tinha uma situação que ela estava com meningite. Essa é a situação e é o que diz o laudo emitido pelo médico.
Ainda dentro desse laudo, o médico diz que não dá para ter certeza se porventura a cantora Paulinha Abelha procurasse o médico antes, se ela ainda estaria viva ou se o óbito seria evitado. Ele diz que não dá para prever e para imaginar isso, porque é uma situação muito aberta. E nas palavras dele, ele escreveu dizendo que a evolução do quadro foi rápida e incontrolável, justificando justamente o fato de que ele não tem como afirmar que se o médico fosse procurado antes, o óbito seria evitado. Como você disse, Mariana, Paulinha Abelha faleceu no dia 23 de fevereiro. A confirmação da morte dela veio após 12 dias de internação. E na certidão de óbito dela, inclusive a certidão de óbito é citada pelo médico que fez esse laudo, há 4 justificativas para a morte: meningoencefalite, hipertensão craniana, insuficiência renal aguda e hepatite. Inclusive, ele usa isso como base. Depois da emissão desse laudo, em nota, a assessoria jurídica da banda Calcinha Preta afirmou que tudo isso que foi divulgado só reforça o que eles já sabiam. Segundo ele, abre aspas, eles já sabiam que a cantora Paulinha Abelha não utilizava drogas ilícitas nem bebidas alcoólicas e que sempre buscou se cuidar, mas com acompanhamento médico adequado. Também, através de sua assessoria, o viúvo Clevinho Santos disse que neste momento, as suas investigações, a investigação pessoal dele para tentar descobrir a causa da morte, as investigações por encerradas, e que agora ele vai se dedicar a viver o luto e superar esse momento tão difícil. Mariana. Muito obrigada, viu, Lucas, pelas informações. É realmente uma polêmica grande, né? Esse caso, né? São 2 laudos diferentes e o Lucas bem explicou aqui os motivos.